todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10. Irmãos, podeis retomar suas assentos? 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 3, 4 e a seguir. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Por gentileza, Isaías 51 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O versículo 5 do capítulo 59 diz: chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. Amém? Obrigado. Meus queridos, nessa noite nós temos uma palavra também em 2 Coríntios 10 e 4, que diz que as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E eu gostaria de perguntar: que fortalezas são essas? Do que a Bíblia está falando acerca de fortalezas? Será que seriam aquelas cidades que lá no tempo, na era bíblica, eles faziam uma cidade como se fosse uma fortaleza, como Jericó? Contam-se os historiadores que Jericó tinha 9 metros de altura, por 6 metros de espessura. Eram as muralhas de Jericó. Era uma verdadeira fortaleza. Tantas outras fortalezas que se criaram em tempos de guerras. Será que são essas fortalezas que a Bíblia está falando? Que fortalezas são essas? É claro que não são fortalezas carnais, são fortalezas espirituais. E essas fortalezas espirituais, elas podem estar dentro de nós. Elas podem crescer dentro do ser humano, se fortalecendo dentro do seu coração, dentro do seu interior. E como destruir isso? E como são geradas essas fortalezas? Quais são os seus malefícios? E é interessante que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, no sentido de que nós, como igreja, precisamos avançar e derrubar portas que trancam pessoas, que fecham pessoas, para que essas pessoas não sirvam a Deus, não conheçam a sua palavra. E esse texto eu achei interessante. Em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados. Esse Deus que nós cantamos que é poderoso, realmente é poderoso. Mas alguém pode perguntar: mas aonde Ele está? Será que Ele está escondido por trás de uma cortina? Onde Ele se encontra? Onde Ele se situa? Como eu posso fazer para me chegar a Ele? E o que me impede de se chegar a Ele, de me aproximar desse Deus? E aqui nós temos uma resposta interessante que diz: mas as vossas iniquidades e os vossos pecados nos separam de Deus. O pecado na vida do ser humano, ele vai formando uma barreira, ele vai criando uma fortaleza. Aí existe aquela dúvida assim: mas o que é pecado? Como é que é formado o pecado? O que é o pecado?
Alguém pode filosofar nesse sentido. Eu pesquisando aqui na palavra de Deus, algumas coisas me chamaram a atenção. Que o pecado, ele tem uma origem, ele tem um início. E isso muitas vezes parece tão inofensivo, assim como essas fortalezas espirituais. Se nós falássemos hoje sobre demônios, sobre espíritos, alguém se assustaria, assim como alguém se assusta quando se fala no próprio diabo. E na verdade ele não vem em forma material, senão seria mais fácil da gente detectar. Ele vem de uma forma muito sutil, ele vem através do pecado. Mas como é gerado essa fortaleza que nos impede de chegar a Deus? O versículo 5 diz assim: chocam ovos de basilisco, tecem teias de aranha, e quem comer desses ovos morrerá, apertando sai uma serpente. É interessante, meus irmãos, que o pecado, ele nasce na pessoa, ele vem para a pessoa através de sentimentos, pensamentos, ele vem para aquela pessoa e vai gerando um conceito, vai gerando uma fortaleza, vai gerando um gigante dentro dessa pessoa, e vai começando aos poucos, como aqui a palavra diz, chocam ovos de basilisco. É alguém que às vezes lança uma palavra, e aquela palavra se torna tão forte dentro dele, como a gente conhece histórias de pessoas que um dia seu pai chegou para ela e disse assim: você não vale nada. Como eu conheci um pai que um dia disse para o seu filho assim: você serve para ser burro de carga. Aquele menino pegou aquela palavra e ele começou a alimentar aquela palavra, ele começou a chocar aquela palavra de víbora começou a ser trabalhada dentro dele. E à medida que ele ia trabalhando, aquelas palavras cresciam dentro dele, e ele, num sentimento de pena de si mesmo, de autopiedade, ele se deixava levar por aquele sentimento de vítima, e dizia: meu pai pensa isso de mim, eu vou ser isso. Se tornou um tremendo de um bandido, porque um dia uma palavra foi crescendo dentro do seu coração. Interessante que o próprio Jesus, quando ele foi combater e falar acerca da vida cristã, ele deu ênfase não apenas à lei, ao que não pode, ao que não deve. Ele foi muito mais profundo do que isso. Jesus disse assim: na lei está escrito, não matarás. Matar é o último estágio de uma ação do mal. Não matarás. Aí Jesus vai dizer assim: eu, porém, vos digo. Aí Jesus vai na origem, aonde nasce a ideia de matar. Eu, porém, vos digo que se alguém se encolerizar contra o seu irmão, já está pecando. Está começando a chocar uma víbora, está nascendo uma fortaleza do mal dentro do seu coração. E Jesus vai falando sobre outros assuntos. Ele diz também que se alguém cobiçar para a mulher do próximo, olhar e cobiçar, já no seu coração ele está adulterando. O início do pecado é dentro de nós. Pode ser através de um olhar, pode ser através de uma palavra. Vai se criando uma fortaleza dentro de nós. E aí Paulo vem e disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas
destruição de fortalezas. Em outra versão diz assim: destruindo fortalezas e anulando sofismas. O que é um sofisma? Antigamente se tinham muitos sofistas, principalmente na Grécia, que eram aqueles advogados, aquele pessoal que estudava sobre o direito, que tinham que defender alguma causa. Eles se especializavam no sofismo. O que é isto? É trazer uma verdade, apresentar uma verdade, e dentro dessa verdade incutir uma ilusão, colocar um engano dentro de uma verdade. O sofismo não é uma mentira, é uma verdade, tem uma verdade, mas por trás dessa verdade tem um engano. É, por exemplo, alguém que está lá para ser condenado, e de repente aquele advogado que tem que tentar livrar aquele cidadão que está para ser condenado, ele diz assim: não, esse cidadão aqui, apesar de ele ter cometido o crime, mas ele é muito bom, é um pai de família, tem 2 filhos, tem isso, tem aquilo. Ele está tentando, traz uma verdade, mas uma verdade para ofuscar um engano, uma ilusão. Isso muitas vezes vem sobre a mentalidade do ser humano. Ele pega uma aparente verdade, parece ser verdade, mas essa verdade tem alguma coisa, um conteúdo de engano, de ilusão, e ele vai sendo levado por isto, destruindo fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Conselhos são gerados dentro do entendimento, dentro do coração. E há uma importância de que nós venhamos vencer e destruir isso. Mas como? Alguém pode estar perguntando: como eu posso destruir essas fortalezas que estão sendo criadas? Aí Paulo diz: olha, as armas da nossa milícia são poderosas. E quais são essas armas que eu devo lutar? Primeira arma que eu citaria para a destruição de fortalezas, primeira arma se chama oração. Primeira arma. Nós vivemos um mundo extremamente agitado. Cada dia mais as pessoas estão inquietas, correm para um lado, para o outro, cheio de preocupações, cheio de dificuldades para se concentrar em alguma coisa. Existe uma dificuldade muito grande de se chegar a Deus e se apresentar diante dele para conversar. Mas uma arma poderosa que você pode vencer todas as fortalezas se chama oração. Através da oração nós entramos em contato com Deus. Um certo pregador disse uma vez que o nosso inimigo, Satanás, ele zomba da nossa sabedoria, ele zomba da nossa inteligência, mas ele treme quanto mais fraco dos cristãos dobra os seus joelhos e fala com Deus. Pode ser o maior pecador, mas ele treme quando este fala e entra em contato com Deus. A oração, meus queridos, ela serve para nós abrirmos o nosso coração, tirarmos o lixo de dentro de nós para fora, desocuparmos o nosso interior. Nós vamos limpando de tudo isso. O que são essas fortalezas? São mágoas, iras, contendas, sentimento de vingança, sentimento de fazer justiça pelas próprias mãos. Mas quando nós nos chegamos em oração, essa é a primeira arma para destruir essas fortalezas. Quando nós chegamos diante de Deus em oração, nós começamos a limpar o nosso interior. Aleluia. Nós começamos a varrer a nossa casa espiritual, a retirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor.
Através da oração, homens bíblicos fizeram história. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. Passou por várias aflições, por várias dificuldades, viveu num povo extremamente contrário ao seu e à sua cultura, mas através da oração, de uma vida com Deus em oração, ele conseguiu vencer. Esta é uma arma poderosa para destruirmos fortalezas espirituais. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi uns 12 anos atrás, mais ou menos, e conta-se que uma irmã no estado de São Paulo, ela tinha uma vida tranquila, seu esposo era militar, tinha 2 filhos, vivia uma vida muito tranquila, sossegada, e ele era um militar, estava no quartel. Só que nessa vida, como eu costumo falar, os imprevistos, eles chegam sem bater, sem dizer a hora que vão chegar. Simplesmente chegam e nos assaltam, e nos amedrontam. E um certo dia, chega a notícia para essa irmã, que o seu esposo tinha falecido. Foi terrível para ela, trouxe toda uma desestrutura, e ela ficou em todo um desespero. E de repente ela pega todos os papéis para encaminhar junto ao INSS a sua aposentadoria. Ela encaminha todos os seus papéis. Só que ela precisava da assinatura do general do quartel onde servia o seu esposo. Ela precisava da assinatura daquele general para seguir recebendo os benefícios do governo. Tinha 2 filhos para criar, a vida continuaria, e ela vai até ele. Só que para ela chegar até o general do quartel onde seu esposo trabalhava, foi uma luta tremenda. Teve que passar pela portaria, teve que passar pelo primeiro tenente, segundo tenente, vai ainda, espera aqui, espera ali. Levou um dia todo para conseguir chegar até o gabinete do general. Quando ela chega no gabinete do general, ela disse: meu senhor, é o seguinte, eu preciso que o senhor assine para mim. Meu esposo faleceu, não sei se o senhor sabe quem é. Pergunta de lá, eu sei que era um crente. Isto, ele faleceu, e eu preciso que o senhor assine para mim esse documento, para que eu consiga receber a aposentadoria. Aquele general ateu disse assim: primeiro, eu não creio em Deus, e por não crer em Deus, eu não acredito e não gostava do seu esposo. Se depender da minha assinatura, a senhora está com um problema muito grave. Eu não assino. Aquela senhora sai daquele quartel, daquele gabinete, desesperada, sem esposo, sem dinheiro, 2 filhos para encaminhar para a vida. E agora o que fazer? Sai chorando, mas de repente ela vai indo, e no meio do caminho ela encontra uma igreja aberta. Era um culto do ciclo de oração das irmãs. Ela entra nessa igreja, vai até o último banco, dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus. A oração é arma. A oração, meus queridos, é mais poderosa que uma bomba atômica. Ela pode mudar corações, ela pode mudar rumos. Ela dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus. E quando ela começa a falar com Deus, quebrantado, coração quebrantado, Deus levanta uma irmã, profetiza, e vai até ela.